Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. A nova aliança com Israel. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Deus: porque o inimigo disse contra vós: ha! Até as alturas eternas serão nossa herança. Porque o inimigo disse contra vós: ha! Até as alturas eternas serão nossa herança. Profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová: porquanto vos assolaram e devoraram de todos os lados, para que ficasseis feitos herança do restante das nações, e tendes andado em lábios paroleiros e em infâmia do povo. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes e aos outeiros, aos rios e aos vales, aos lugares assolados e solitários, e às cidades desamparadas, que se tornaram em rapina e em escárnio ao restante das nações que lhes estão em redor. Assim diz o Senhor Jeová: certamente no fogo do meu zelo falei contra o restante das nações e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra com toda a alegria de seu coração e com menosprezo da alma, para a lançarem fora a rapina. Para a lançarem fora a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes, aos outeiros, aos rios e aos vales: assim diz o Senhor Jeová: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio das nações. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eu levantei a minha mão para que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio. Mas vós, ó monte de Israel, produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir, porque eis que eu estou convosco, e me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados, e multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, a toda ela. Vossas cidades serão habitadas e os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. E farei com que sejais habitados como antes, e vos tratarei melhor que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E farei andar sobre vós homens, o meu povo de Israel,
eles te possuirão e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor Jeová: porquanto vos dizem, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha as suas nações. Por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais as tuas nações, diz o Senhor Jeová. E farei que nunca mais tu ouças a afronta das nações, nem levarás mais sobre ti o opróbrio das gentes, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Jeová. E veio a minha palavra do Senhor Jeová dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, estado de menstruação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. E espalhei-os entre as nações, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. E, chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio deles. E as nações saberão que eu sou o Senhor Jeová, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos
e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Jeová, notório vos seja. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias, assoladas e destruídas, estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que tiverem ficado ao redor de vós, que eu, o Senhor Jeová, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor Jeová, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Jeová: ainda por isso serei solicitado pela casa de Israel, que lhe faça. Multiplicar-lhes-ei os homens como a um rebanho, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. O Vale dos Ossos Secos, capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor Jeová, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse o Senhor: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E o Senhor me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé,
um exército grande em extremo. Então me disse o Senhor: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas ao povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas ao povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor Jeová, disse isto e o fiz, diz o Senhor Jeová. A união da nação, diz o título. E outra vez veio a minha palavra do Senhor Jeová dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: porventura, não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e a das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Diz-lhes, pois: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. E os livrarei de todas as suas rebeliões com que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, uma aliança perpétua. Eu os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus,
e ele será o meu povo, e as nações saberão que eu sou o Senhor, Jeová, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Profecia contra Gog, capítulo 38. Veio a minha palavra do Senhor Jeová dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele e diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Eu te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do extremo norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová: e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração, e maquinarás um mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo e arrebatar a presa, de pôr a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Seba e Dedã, os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa? Para levar a prata e o ouro? Para tomar o gado e os bens? Para saquear o grande despojo? Portanto, profetiza ao filho do homem e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus: porventura não o saberás naquele dia,
quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, porque os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os seus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei chover sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor Jeová. Outras profecias contra Gog, capítulo 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti. Far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel, e com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, de toda a espécie, e aos animais do campo, te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu o falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre
os que habitam seguros nas ilhas. Assim saberão que eu sou o Senhor Jeová. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. Assim as nações saberão que eu sou o Senhor Jeová, o Santo em Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão, acenderão o fogo e queimarão as armas, os escudos e as rodelas, com os arcos e as flechas, com os bastões de mão e com as lanças, e acenderão fogo com elas por 7 anos, e não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. Roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Jeová. E sucedeu que naquele dia sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, eles chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses, para purificar a terra. Assim todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. Repetindo: sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E separarão homens que incessantemente percorrerão a terra, para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Durante 7 meses farão esta busca, e os que percorrerem a terra, a qual atravessarão, vendo algum osso de homem, porão ao lado um sinal, até que os enterradores o tenham enterrado no vale da multidão de Gog. Também o nome da cidade será Amona. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: dize às aves de toda a espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda a parte para o meu sacrifício que eu ofereci por vós, um sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos bezerros, todos cevados de Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes do meu sacrifício que ofereci por vós. E minha mesa
fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. E eu porei a minha glória entre as nações, e elas verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. Conforme a sua imundícia e conforme as suas transgressões, me acertei com eles e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Zelarei pelo meu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e eu for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles, nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo. Paz seja convosco, com letras bem grandes. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, neste exato momento venho a te pedir, ó Deus, para abençoar o culto que haverá nesta tarde, que se estenderá até a noite. Que tu se faça presente, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, através do teu Espírito Santo, por meio do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, fazendo milagres e maravilhas no meio do teu povo. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa aos pastores, aos dirigentes e aos membros. Glória a Deus.